Eu quero deixar muito claro que essa não é apenas uma história sobre date errado, sobre um encontro que não deu certo. É também uma história sobre relacionamento abusivo, sobre como a gente precisa estar atento para quando as pessoas entram na nossa vida, como e também quem entra na nossa vida, para que a gente não se torne brinquedo na mão das pessoas. E também vou falar um pouco sobre como sair disso, né? Essa talvez seja uma das histórias mais humilhantes da minha vida, principalmente em viagens, mas eu acho que é uma história para também lembrar que nada tá perdido, sabe? Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se essa é a sua primeira vez no canal, meu nome é Eric Nobre. Eu tenho um canal lá no Instagram que se chama @umnobreviajante. Lá eu falo sobre as minhas viagens em tempo real. Eu abri esse canal no YouTube para contar também sobre minhas viagens, falar algumas histórias, contar experiências, dar dicas, enfim. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma história de um date errado. É uma história de uma viagem que eu fiz ao Rio de Janeiro, minha terra natal. Eu não estava morando lá. Vou dar todo o contexto para vocês. Espero que vocês opinem, gostem e também tirem alguma lição sobre essa história que eu passei. Enfim, é sobre isso. Antes de tudo, eu quero dar um contexto pra vocês entenderem quem era o Eric naquele momento e o que estava acontecendo pra que eu pudesse chegar naquela situação. Bom, provavelmente você não me conhece, eu sou o Eric, hoje eu tenho 29 anos, eu nasci no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, sempre fui uma pessoa muito divertida, muito alegre, pra cima, alto astral, sempre tive uma autoestima muito boa, muitos amigos, apesar de alguns conflitos familiares, sempre tive uma estrutura boa, nunca me faltou nada, a minha vida sempre foi uma vida ok, normal, igual de todo mundo ali com seus problemas. E comecei minha vida adulta, normal, trabalhando, fazendo faculdade, vivendo uma vida normal. Até que chegou o ano de 2014 e naquele ano as coisas começaram a dar muito errado pra mim. As coisas ficaram muito complicadas, principalmente porque em julho de 2014, era um sábado, eu estava no trabalho, recebi uma ligação de um amigo meu que eu não falava há muito tempo e ele disse que alguém da minha família precisava muito falar comigo. E aí quando eu liguei pro pessoal da minha família, eles me disseram que meu pai tinha acabado de sofrer um acidente de carro. Eu ainda fiquei muito desesperado, assim, querendo ir perguntando qual é o hospital. Até que me falaram que o acidente tinha sido fatal e que meu pai tinha morrido num acidente. E foi, assim, um dos momentos mais tristes da minha vida e da minha história. A partir daquele dia, a minha cabeça começou a não funcionar tão bem. Eu comecei a tomar atitudes que hoje eu entendo que eu não estava tão racional. Mas eu fui seguindo a minha vida ali. Foi um momento de um baque muito grande pra mim. Mas eu ainda assim fui forte e segui ali. Foi e é muito difícil perder alguém que a gente ama. O meu pai era a minha base. Morava com ele, eu dependia dele. Ele era um cara super legal. E com todos os seus defeitos, a pessoa que eu mais amei nessa vida, mais me orgulhei, me orgulho, me espelho até hoje é ele. Que ele esteja bem onde ele estiver. Enfim. A partir desse dia, a minha vida começou a ficar meio complicada, assim, as coisas realmente começaram a desandar, porque quando a gente não tá bem, as coisas não vão dar certo. Eu acredito que a gente precisa, primeiramente, estar bem com a gente mesmo, com a nossa vida, para que as coisas em volta, de fato, aconteçam. Aconteceu que eu fui seguindo a vida ali, com toda a dificuldade, trabalhando, seguindo minha faculdade, tentando fazer tudo dar certo, apesar dos pesares, muito difícil, mas segui. 7 meses depois, a minha avó, que era a mãe do meu pai, ela ficou muito triste com a morte do meu pai. Ele era um filho que ela amava muito, ela só tinha 2 filhos, ele e a minha tia, e ela ficou muito debilitada e também veio a falecer em março de 2015. Foram 2 baques pra mim, assim, porque eles eram como se fosse meu pai e minha mãe, e naquele momento eu estava como se eu tivesse perdido os meus pais. Então pra mim foi muito difícil, eu fiquei tipo desolado. As coisas realmente começaram a desandar muito na minha vida. As contas da faculdade não batiam, eu não estava conseguindo pagar as mensalidades, eu acabei me isolando muito, então não tinha apoio de quase ninguém, porque eu não dividia os meus problemas com quase ninguém. Até que no final de 2015, o meu chefe do meu trabalho, que eu trabalhava nesse momento, me ofereceu uma vaga para trabalhar em Vitória, no Espírito Santo. Eu trabalhava no aeroporto do Rio de Janeiro. Eu ia ser transferido pro aeroporto de Vitória. Lá eu teria um salário melhor e também muitas promessas de qualidade de vida na cidade e tal, enfim. Naquele momento, como nada fazia sentido, aquela oportunidade para mim veio como se fosse uma coisa assim, a coisa que resolveria a minha vida. E aí eu fui, aceitei, e em janeiro de 2016 eu me mudei para o Espírito Santo, fui morar em Vitória e trabalhar no aeroporto. Isso foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida e uma das piores também, porque se eu tivesse hoje o tempo de terapia que eu tenho, a consciência que eu tenho, eu não iria pra longe dos meus amigos, pra longe de tudo que eu conheço, do jeito que eu estava. Mas eu não tinha essa consciência de saúde mental que eu tenho hoje, e graças a Deus, essa ida pra Vitória me abriu pra muitas coisas que eu posso falar em outro vídeo sobre como foi mudar de estado, isso sempre é uma coisa que me perguntam. Enfim, cheguei em Vitória nessa situação. 2014 tinha perdido meu pai, 2015 tinha perdido minha avó, era 2016 e eu tava começando uma vida nova de fato.
Tudo era novo pra mim, aquilo me deu um ânimo muito diferente. Eu tava realmente feliz. Eu morava perto da praia, que é uma coisa que eu gostava muito. Eu tinha uma qualidade de vida muito boa. As coisas estavam voltando a andar pra mim. Eu tava começando a ficar feliz de novo. E depois de meses incríveis, de saídas incríveis, de explorar bastante o estado, de fazer amigos, conhecer várias pessoas, eu conheci, através de um aplicativo, essa outra pessoa que a gente vai falar nesse vídeo. Eu não quero entrar muito a fundo no relacionamento, porque eu também sei da minha responsabilidade de deixar outra pessoa entrar na minha vida, de estar me relacionando sabendo que eu tô mal internamente, mas ainda assim eu não consigo não me ver como vítima de um relacionamento abusivo depois de tudo que eu passei. Principalmente quando eu sei que a pessoa sabe das minhas fraquezas e se utiliza daquilo pra me chantagear e me manipular. Mas, pra vocês entenderem a dinâmica do relacionamento, era mais ou menos assim. No início, ele era o príncipe dos sonhos. Realmente aquilo que eu precisava. Ele me pegou num lugar que foi muito difícil pra mim e no final eu vou explicar pra vocês entenderem o que de fato aconteceu aqui dentro da minha cabeça e na minha projeção, tá? Ele era o tipo de cara que não trabalhava, eu sempre trabalhei, sempre tive a minha independência, então no início eu saía de casa de manhã pra trabalhar e ele ficava lá deitado na minha cama o dia todo, mas eu não me incomodava com isso porque quando eu voltava do trabalho ele me tratava como um rei, do tipo fazer massagens no pé até o auge, tipo cortar as unhas do meu pé, arrumar todas as minhas roupas. Ele era virginiano, ele era muito organizado, deixava minhas coisas todas organizadas, ele era muito carinhoso comigo, e aí ele me pegou nesse lugar que foi muito difícil pra mim, que foi um lugar de cuidado. Naquele momento eu precisava muito ser cuidado, e ele apareceu como uma pessoa que estava cuidando de mim. Isso me ganhou de uma forma que eu fiquei completamente apaixonado em 2 tempos. Foi 2 semanas pra eu ficar completamente apaixonado, porque eu entendo que eu estava uma pessoa fragilizada, aquele relacionamento representava pra mim um sinônimo de felicidade, e que o cuidado que ele tinha comigo, pra mim, era uma coisa que fazia muita diferença. Até porque eu acreditava muito que eu tava vivendo o grande amor da minha vida. Eu acreditava que aquele relacionamento ia me trazer a maior felicidade do mundo e que a partir daquele relacionamento eu seria de fato feliz. Eu ia conhecer a felicidade. Mais ou menos um ano depois, no meio do relacionamento, ele começou a ter umas atitudes muito estranhas, do tipo, controlava as pessoas que eu falava nas redes sociais, não me deixava eu falar com fulano ou com Beltrano, ele não deixava eu usar sunga branca na praia, porque na cabeça dele eu tava querendo chamar a atenção dos outros caras. Isso foi um dia que eu fiquei bem assim, tipo, gente, com quem que eu tô me relacionando? Porque a gente tava comprando umas sungas pra praia. Sabe quando você resolve ir pra praia do nada? A gente foi comprar umas sungas, e aí eu peguei uma sunga branca, vesti, e quando eu vesti ele deu um show do tipo, você não pode usar essa sunga, você quer chamar a atenção dos outros na praia. Nunca mais, enquanto você estiver comigo, você vai usar sunga branca na sua vida. E aí, sabe o que eu fiz? Aceitei, falei, nossa, ele me ama, está morrendo de ciúmes de mim. É sobre isso, né? O amor é isso. O amor tem dessas coisas. E nunca mais usei sunga branca enquanto eu estive com ele. Mas aquilo já era um sinal de que aquele relacionamento não ia dar muito certo, sabe? Nesse momento, ele nunca tinha me levado pra conhecer os amigos dele, a família dele, pra além da casa dele. Ele não me integrava na vida dele e ele estava completamente integrado na minha vida. Ele vivia no meio dos meus amigos, ele morava na minha casa. A gente desenvolveu, sem pensar ali, uma espécie de casamento, porque ele vivia 24 horas dentro da minha casa e conhecia tudo que eu fazia, todos os meus amigos, ele sabia da minha rotina, enquanto eu não sabia quase nada da vida dele. Além de que ele morava com a mãe, com o pai, o endereço dele e tal, não sei o que, eu não sabia quem eram os amigos dele, eu não sabia que lugares ele frequentava antes de mim. E por eu ser novo na cidade, que foi mais um fator que fez ele se aproveitar disso, eu não conhecia ninguém. Então, se ele tivesse me traindo com o meu vizinho, eu não conheceria o meu vizinho, porque eu não conhecia ninguém. Eu comecei a achar as coisas muito estranhas, mas eu tava vivendo o maior amor da minha vida, então eu queria continuar naquele relacionamento. No final do relacionamento, as coisas começaram a ficar mega estranhas, do tipo, ele sumia e eu não sabia onde ele estava. Ele chegava na minha casa a hora que ele bem entendia, porque ele sabia abrir a porta, então ele entrava e saía a hora que ele bem entendia. Ele me cobrava umas coisas muito pesadas, assim, que não cabe nem falar nesse vídeo. E eu tinha a impressão de que ele ia pra minha casa pra ficar conversando com outros caras. Quando eu chegava perto do celular dele, ele ficava super nervoso, ele ficava muito tempo no celular, e eu ficava do lado dele olhando pra ele, assim, e ele mexendo no celular durante horas. E eu pensava, gente, que a pessoa vem pra cá, pra minha casa, pra ficar comigo, pra ficar no celular. E aí, enfim, as coisas já estavam muito desandadas, muito erradas. Mas a gente ia completar 2 anos de namoro, eu queria salvar esse relacionamento, eu acreditava muito nesse relacionamento, eu acreditava piamente de que ele era o dono da minha felicidade e que eu só seria feliz com ele. Então eu resolvi investir o meu dinheiro, dando de presente pra ele, que era o aniversário dele,
uma viagem pro Rio de Janeiro. A gente ia passar lá 4 dias. Naquele momento a gente tava indo pra ver se a gente conseguia, de fato, salvar, de alguma forma, esse relacionamento. Ou pelo menos eu estava, né? Tudo começou a dar muito errado antes mesmo da gente embarcar. Nosso voo era Vitória Rio, 5 horas da manhã. Eu morava, tipo, 1 quilômetro do aeroporto. E ele morava muito longe do aeroporto. Então, obviamente, ele iria lá pra minha casa pra gente sair de lá e ir pro aeroporto de manhã. E aí ele combinou comigo de chegar lá umas 9h30, atrasou. E aí eu fiquei esperando ele umas 10, 10h30, de repente eu cochilei. E quando ele chegou lá, ele começou a ligar pra mim, ligar, e eu tava bem cochilando, bem dormindo. E não ouvi o telefone tocar. E aí ele ficou ligando, tava meio chovendo. Ele começou a ligar meia-noite, eu acordei 00:30. E aí ele tava num posto de gasolina próximo da minha casa. Só que quando eu acordei desesperado. Por quê? Nesse momento do relacionamento, ele já era muito agressivo. Qualquer coisa já dava briga, eu não podia errar em nada porque era um grande problema. Então eu sabia que o fato de eu ter dormido e deixado ele lá fora esperando, ou que eu morava numa casa onde ele já não sabia mais abrir o portão, aquilo ia ser um problema muito sério pra gente, que poderia até estragar a viagem. Eu tinha certeza disso, mas eu não imaginava o quanto. Na minha cabeça eu criei algumas teorias depois que tudo que ele fez foi vingança por conta desse fato que aconteceu nessa hora antes de a gente embarcar. 00:30 eu acordei, liguei pra ele, ele me disse que estava no posto, que não queria mais ir, que não queria mais falar comigo, que queria voltar pra casa dele. Ele tinha essa de fazer uns dramas e uns shows do tipo, se você vai voltar pra sua casa, por que você tá fazendo um posto de gasolina do lado da minha casa ainda, sabe? Por que você não voltou pra sua casa ainda? Mas naquela hora eu não pensava muito isso, eu saí correndo pro posto, fui lá, insisti, pedi, pelo amor de Deus, já comprei as passagens, tá tudo reservado, vamos, não faça isso. E aí ele se convenceu, saiu do posto de gasolina, já com uma cara muito feia, bolado já, e foi lá pra casa pra gente dormir, e então deu voo 5 horas da manhã, praticamente era pouquíssimas horas de sono. Ele não dormiu, eu cochilei, e aí ele me acordou pra gente poder então pegar o nosso voo de Vitória pro Rio de Janeiro. No momento que eu acordei, eu achava que as coisas estavam zeradas, sabe? Que aquele momento tinha ficado lá, que as coisas iam começar, a gente tava indo fazer uma viagem e agora tudo ia dar certo e ok. E fomos pro aeroporto. Eu comecei já a ver que não, porque ele já começou a agir estranho, já tava já com uma cara feia. E eu tava, tipo assim, tentando salvar aquele rolê, porque, mano, meu dinheiro, e segundo, eu queria muito aquele relacionamento. Então, tentando de todas as formas salvar aquele rolê, deixar ele alegre, fazer o que ele queria, e nada, e ele com a cara feia. Enfim, chegamos no hotel. Quando a gente chegou no hotel, eu acho que ele viu o Rio de Janeiro e ficou meio animado. E aí, a gente começou a animar, o primeiro dia foi bem legal, a gente saiu pra um barzinho. No segundo dia foi lindo, foi exatamente o que eu tinha sonhado, sabe? Nós dois andando de bicicleta na Lagoa Rodrigo de Freitas, tomando água de coco na Praia de Ipanema, assistindo o pôr do sol do Arpoador, tipo, tudo que eu tinha sonhado pra viver com ele, a gente viveu naquele dia. Porque segundo dia, à noite, pra lá, o inferno seria instaurado e eu sequer imaginava. Bom, era o aniversário dele nesse dia, né? Ele queria muito ir pra uma boate que se chama The Week, é uma boate gay muito famosa no Rio de Janeiro, em São Paulo, só que eu não é meu rolê. Eu não curto boate, não é o lugar que eu vou, assim, não é o lugar que eu gosto de ir, que eu me sinto bem, mas eu estava com o amor da minha vida e ele ama, né? E é o aniversário dele, então vou fazer esse sacrifício aqui por ele, não é mesmo? Fiz esse sacrifício. Fui na boate, fiquei lá naquele tunte-tunte irritante a noite toda por ele. Ele lá dançando, usou as coisinhas dele lá, ficou super animado. Chegou uma hora, 6 horas da manhã, eu falei, cara, eu não aguento mais. Eu, Eric, não aguento mais. Não sei você, mas eu sinceramente, pra mim não dá. Você senta ali no sofá, me espera até 9 horas. 9 horas eu vou fechar e a gente vai embora, por favor. E eu pensei, cara, não tem essa boate lá na cidade dele. O cara ama boate, ele era promoter de boate, sabe assim? Se amarra nesse tipo de música, não vou cagar o rolê dele, eu vou aguentar. Sentei no sofá, fiquei lá, tipo, praticamente dormindo ali, mas esperando ele. Até que deu 9 horas, o DJ desligou o som, a gente foi saindo, paguei minha conta, paguei a conta dele, pra vocês entenderem quão humilhante era. Tudo bem que nesse momento a gente tinha 2 anos de relacionamento, tipo assim, pagar a conta do outro já não era uma coisa tipo, ai meu Deus, eu estou bancando ele, sabe? Era tipo normal, a gente namorava, né, 2 anos, então tava tudo bem, eu paguei minha conta, paguei a conta dele, sabia que ele tava sem dinheiro, era aniversário dele, eu estava dando aquela viagem de presente pra ele, então era sobre isso. E aí saímos da boate, eu, aleluia, agora eu vou descansar, né? Não. Enquanto a gente caminhava sentido metrô pra voltar pra Copacabana, que é onde a gente estava, ele falou pra mim assim, olha, vai ter um after. E eu quero muito ir nesse after. Vamos? Eu falei, tá zoando com a minha cara, né? Assim, você deve estar zoando com a minha cara. Você namora comigo há 2 anos e você sabe muito bem que eu não consigo ficar em pé até 4 da manhã. Eu tô 9 horas da manhã em pé aqui. Você acha que eu tenho condições
físicas e psicológicas de ir pra algum after. Sem condições, cara, sem condições. Aí ele falou, eu quero ir. E aí eu falei, e agora? Ele falou, olha, faz assim, eu não vou conseguir dormir agora. Então você tá com sono, você vai pro hotel, dorme. Quando você acordar, meio-dia, eu vou estar lá. Cara, eu não sei nem o que passou pela minha cabeça na hora, assim, por quê, sabe? Por quê? Mas eu aceitei. Falei, tipo, tá. Aliás, eu sei o que passou na minha cabeça, eu tava na mesma perspectiva do tipo, é o aniversário do cara, deixa ele curtir. Se ele quiser ficar com alguém, é aniversário dele, sabe? Eu não vou ser uma pedra no caminho da pessoa. Tava bolado do tipo, essa pessoa não tem um pingo de consideração comigo? Estava. Mas eu tinha um sentimento muito de culpa, do tipo, eu que escolhi isso. Eu que trouxe ele pra cá, eu que chamei ele. Então, eu que tenho que aguentar as consequências. Eu tava já nesse momento do relacionamento, onde a pessoa faz uma merda gigantesca e você acha que a culpa é sua. Porque foi você que se meteu ali, você que quis estar ali. Se você não estivesse ali, não tava acontecendo isso. Era só isso que passava pela minha cabeça. Além de, nesse momento, a vergonha é muito grande, né? Tipo, eu não conseguia ligar pra uma amiga minha e falar, cara, olha o que tá acontecendo comigo. Eu morria de vergonha e pra todos os meus amigos eu tava vivendo a viagem dos sonhos com o amor dos sonhos, o maior amor da vida, o maior amor do mundo, e não era nada disso. Ele foi pro after, eu fui pro hotel. Dormi. Acordei. 3 horas da tarde. Ele falou meio-dia, lembra? 3 horas da tarde. E nem sinal dele. Eu falei, cara, fiquei bolado, mas peguei minha canga, fui pra praia, puto, bebi uma água de coco, bolado, doido pra ligar pros contatinhos do Rio de Janeiro, mas eu falei, eu sou melhor que isso. Eu vou segurar essa onda. E aí fiquei lá esperando ele. Quando acabou o sol, eu voltei pro hotel, na esperança dele estar lá. Ele não estava lá. E aí começou a escurecer e eu comecei a ficar preocupado. Afinal, esse cara tinha saído comigo no dia anterior, 11 horas da noite. Já era 5, 6 horas da tarde e esse cara não tinha aparecido, estava ficando escuro. Ele era de um outro estado, nunca tinha estado no Rio de Janeiro, mal sabe andar no Rio de Janeiro, vai saber o que aconteceu. Nessa hora, pra você ver, a gente é tão idiota quando a gente tá nessa situação, que eu não pensava, ele tá me sacaneando. Eu pensava, o que será que aconteceu com esse cara? Como que eu vou dar satisfação pra família dele? O que a mãe dele vai falar que eu trouxe esse menino pro Rio de Janeiro? Que, sei lá, o que aconteceu com ele. O medo de abrir a internet e ter uma notícia horrível lá, sabe? Eu tava realmente preocupado com ele. E comecei a passar uma vergonha desnecessária, assim. Porque eu saía, ia na rua, comecei a ficar bem nervoso. E aí voltava na porta do hotel e falava, ele apareceu aqui? E aí as pessoas do hotel, que viram aquele casalzinho lindo, super incrível, chegando lá, já estavam tipo assim, acho que, ixi, te abandonou aí, hein? Eu comecei a ficar muito desesperado, né, porque já tava dando 7 horas, 8 horas. Eu não sabia se eu ligava pra mãe dele, se eu não ligava pra alguém da família dele, se eu não sabia o que eu fazia. Ele não atendia o telefone, obviamente, porque quando eu desencontrei com ele lá de manhã, o telefone dele já não tinha bateria nenhuma. Ele não atendia o telefone, eu não conseguia falar com ele. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu comecei a entrar de verdade em um estado de choque. Eu fui pro quarto e eu imaginava, assim, coisas desesperadoras na minha cabeça. Aquele foi um momento bem difícil pra mim, assim, da viagem. Mas eu falei, cara, é isso, não tem mais o que fazer. Eu vou guardar o tempo e se realmente ele sumir até amanhã de manhã, eu vou ter que procurar a polícia ou qualquer coisa do tipo. Não aconteceu, né? Porque 11 horas da noite, ele apareceu lá com aquela mais lavada dele e falou pra mim que se perdeu. Eu me perdi. Cara, eu não sei porque esse foi um dos piores momentos da minha vida, sabe? O momento que você se sente assim, cara, essa pessoa, ela me vê como um nada, sabe? Ela me vê como um lixo. Sabe um lixo? Sabe uma criança que você vai falar assim, não, a criança não vai acreditar? Sabe assim, ela me vê dessa forma. E eu fiquei assim, desacreditado que ele tinha passado o dia fazendo sabe-se lá o quê. Estava nitidamente bêbado, com a roupa suja, provavelmente com alguém, e vem meter pra mim que eu me perdi, sabe? Tipo assim, eu esperava no mínimo ele terminar comigo, sabe? Falar alguma coisa do tipo, mano, não dá mais, conhecer outra pessoa, não sei, tô suave. Suei aqui, tá? Suei aqui pra falar dessa história. No mínimo, uma satisfação justa, uma coisa de adulto pra adulto, sabe? Ele meteu pra mim, tipo, me perdi, me achei agora. Cara, foi assim, horrível, desesperador. Mas, naquele momento, eu tava tipo, amanhã a gente vai embora. Então, não preciso, não vou. Não quero, não estou disposto. E aí eu fiquei de boaça, assim, fiz a
Kátia. Assim, fingi que nada tinha acontecido. Falei, ai, meu amor, que pena que você se perdeu, né? E aí a gente saiu pra jantar naquele dia. Ele mega carinhoso comigo. E eu, tipo assim, cara, sinceramente, eu não tô me reconhecendo. Naquele momento eu tava realmente fazendo um teatro. E na minha cabeça só passava assim, cara, quem é você? Como que você se meteu nisso? O que aconteceu? Não dá mais. Você não tem coragem de falar para suas amigas. Você não tem como pedir ajuda. Esse cara tá te manipulando. Você passou o pior dia da sua vida. Você tá gastando seu dinheiro com esse cara. Assim, não dá. Não dá, não dá, não dá. Hoje você precisa acabar com isso. E aí a gente foi pro hotel, dormimos junto e tal. No outro dia a gente acordou. E na hora que eu acordei, enquanto ele dormia, eu lembro até hoje, cara. Eu olhava pra ele dormindo assim e eu chorava do tipo, eu amo essa pessoa. Eu olhava pra ele dormindo e pensava, sou desesperadoramente apaixonado por essa pessoa. E isso não tá normal. Não é normal, não é normal. É uma paixão doentia. Realmente não é normal. Nesse momento, eu deitado na cama, eu lembro de ter botado no Google lá, ó, psicólogos em Vitória. E aí achei minha psicóloga lá. Inclusive foi assim que eu achei minha psicóloga. Pesquisando no Google. Achei a psicóloga. Eu falei com ela, tipo, preciso de uma consulta urgente com você. Aí ela falou, quando você vai estar em Vitória? Eu falei, hoje estou em Vitória, se você puder me atender, hoje seria ótimo pra mim. Ela falou, hoje não posso te atender, mas amanhã você vem, que era na terça-feira. E aí a gente pegou o voo, foi pra casa, ainda fomos pra nossa casa, eu lembro dele ter feito um estrogonofe. Enquanto ele fazia o estrogonofe, eu peguei o telefone dele, por algum motivo eu sabia a senha. E aí eu abri pra ver as conversas. E aí lá tava, né, tipo, ele e um cara, tipo, trocando várias conversas, assim, tipo, provavelmente eles estavam juntos. E apesar de que depois ele e esse cara de fato viraram muito amigos e ele disse pra mim que era amizade, pra mim aquilo não era amizade. De qualquer forma, ele tava me deixando de molho no hotel pra ficar com a pessoa que ele tinha acabado de conhecer, sabe? Seja por amizade ou por relacionamento, enfim. Pra mim ele me traiu, mas eu nunca sei. A verdadeira Capitu, traiu ou não traiu? Óbvio que você tá assistindo aí do outro lado pensando, claro que essa pessoa traiu, né? Uma pessoa que faz tudo isso que ela fez, óbvio que ela traiu, porque trair pra ela o quê? Nada. E eu ainda acho que ele estava se vingando de mim porque eu deixei ele esperando lá antes da viagem porque eu cochilei. Você acredita nisso? Na minha cabeça, essa teoria fez sentido durante muito tempo. Depois eu pensei que, tipo, não, cara, ele tava te manipulando já há muito tempo, isso já era normal pra ele, ele só passou do limite. Enfim, depois desse dia eu busquei terapia e a minha vida, de fato, mudou. Eu entendi muitas coisas que, sinceramente, não tinham a ver com ele, tinham a ver comigo. Eu comecei a entender as minhas fraquezas e as minhas faltas. E, principalmente, a entender como eu tinha projetado nessa pessoa a falta que eu estava sentindo do meu pai, da minha avó, o meu sentimento de abandono pela minha mãe, que foi um outro problema que a gente teve na vida. E tudo isso unido fez com que essa pessoa chegasse como um remédio para todas essas dores. Então, nada que ele fizesse seria suficiente, porque, para mim, ele representava algo muito maior que eu projetei nele por simples fragilidade. Não me orgulho disso e também não tenho raiva dele. Assim, obviamente que eu quero deixar muito claro nesse vídeo que, gente, tem pessoas que não vão ter responsabilidade afetiva. Elas vão saber que você tá frágil. Esse cara sabia os meus maiores segredos, eu contei pra ele. Coisas que eu não contei pra ninguém, nem pra minha psicóloga até hoje eu contei pra ele. Ele sabia do meu íntimo completamente, ele conhecia toda a minha intimidade e ele usou disso contra mim. Eu acho que isso não se faz, mas eu também entendo a minha responsabilidade de ter deixado a porta aberta pra qualquer pessoa fazer isso. Poderia ter sido ele ou poderia ter sido outra pessoa. Ao mesmo tempo, eu também hoje tenho sentimentos muito de agradecimento e desejo que ele seja muito feliz. Agradecimento porque eu entendo que se eu não tivesse passado por esse relacionamento, talvez eu não teria acordado pra todas as dores que eu tava vivendo, porque a gente vai vivendo a vida um dia após o outro e a gente não para pra olhar nossas dores, a gente não para pra fazer esse mapeamento do tipo, mano, isso aqui aconteceu em 2014, isso aqui aconteceu em 2015, 2016 eu fui pra longe de todo mundo. Óbvio, eu tava completamente frágil. Mas quando a gente tá vivendo, a gente não vai percebendo esse cronograma, a gente vai esquecendo. Principalmente quando são eventos muito traumáticos, você perde um pouco a noção do tempo. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu tenho responsabilidade. Eu não acho que eu precisaria passar por esse relacionamento. Mas foi a forma como a vida me deu de entender determinadas coisas. Eu tinha perdido meu pai, perdido minha avó, não tinha ido pra terapia. E nesse momento eu fui, então foi o que me fez ir pra terapia. Enfim. Depois eu fui descobrir sobre essa questão da minha falta, dessa questão de projeção. Falei muito sobre isso nas minhas redes sociais e cresci muito depois desse relacionamento. Eu terminei com ele nesse dia, desde então eu não me relacionei com ninguém. Eu ainda tenho muita dificuldade, eu acho que pessoas que passam por relacionamentos abusivos vão ficar com o pé atrás em relação a outras pessoas, vão ter medo,
sabe? Se você já passou por isso, você sabe do que eu tô falando. E se você aí do outro lado está em um relacionamento abusivo, se identificou com algum desses eventos, saiba que isso não é normal, que a gente não pode deixar as coisas acontecendo, porque uma hora elas se tornam gigantes. E ninguém tá aqui nesse mundo para suprir as nossas faltas. Existem várias formas de a gente se curar, da gente se cuidar, principalmente cuidando da nossa saúde mental, projetar no outro aquilo que falta na gente, com essa ideia de que você vai me completar, que esse relacionamento vai me fazer a pessoa mais feliz do mundo, pode dar muito errado, caso você não encontre uma pessoa tão legal assim. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe seu like aí, se inscreve no canal. Espero poder fazer muitos vídeos como esse. E eu tô muito feliz, assim, gravando essa gravação agora. Eu tô bem feliz de ter conseguido passar essa mensagem. Foram momentos muito difíceis pra mim. É fácil a gente contar assim, mas é muito difícil viver. Mas que é isso, vira história pro canal e a gente monetiza esta merda, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.